Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui tudo maravilhoso. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano 2019, né? Estamos voltando às atividades na elaboração de vídeos que levam conhecimento a muitas pessoas sobre comportamento, sobre saúde mental, convivência e relacionamentos com as pessoas, né? Sobre desenvolvimento emocional, falamos sobre resolução de conflitos, como lidar com as nossas emoções, né? E as situações do dia a dia. A gente sempre conversa, eu sempre monto os temas para conversar com vocês, sempre baseado nas teorias da psicologia, né? E às vezes eu recorro à filosofia, à sociologia, para desenvolver um tema, né? Porque eu pego um trecho de algum autor, quando eu vejo que é interessante, né, para um grande número de pessoas, e aquele trecho de um texto me chama a atenção, e eu desenvolvo a minha interpretação daquele texto, né, baseado no meu conhecimento da psicologia, né? Então, o intuito dos vídeos, como eu sempre falo, né, é ajudar as pessoas a compreender as atitudes, comportamentos, situações que passamos, né? Como podemos enfrentar, como podemos resolver, né? Então, gente, eu sou a psicóloga e psicoterapeuta Francisca Pereira, né? E hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de aceitar as diferenças, né? O tema de hoje é esse: por que temos dificuldade de aceitar as pessoas que são diferentes de nós? Eu quero citar o Edgar Morin, que é um filósofo, sociólogo, antropólogo e historiador. Ele é autor de mais de 60 livros e ele é um dos principais pensadores do século XX na França, né? Então, é uma pessoa que nós podemos estudar e compreender o que ele quer nos dizer, né? Então, ele fala que muitos dos conflitos que vivemos são causados pela exaltação negativa do que nos diferencia dos outros e não do que temos em comum. Isso quer dizer que nós damos muito mais importância à diferença que o outro tem de nós do que as afinidades, né? A gente exalta essa diferença para não aceitar a pessoa. Ou seja, né, essas afinidades que temos com o outro, que deveriam
a gente deveria dar mais importância, né? O que temos em comum, a gente não valoriza, mas a gente destaca aquilo que é diferente. A gente não valoriza as afinidades, né? Sem diferenças, né? A gente não valoriza no sentido de gerar conflito, porque a gente, quando a gente valoriza, dá muita importância à diferença, a tendência é gerar conflito, né? A dificuldade de enxergar uma pessoa que é diferente de você como uma pessoa igual a você, né? Afeta nosso sentido de humanidade e civilização. Existe uma incompreensão diária que se coloca diante da diferença. É aquela mente que entende que só deve amar quem é igual a si mesmo. E essa mente se nega no sentido de compreender o outro, por ele ser diferente. Na verdade, as pessoas têm uma grande dificuldade para compreender uma outra pessoa que tenha costumes, crenças, comportamentos e modos de viver diferente dos dela. Ela tem uma grande dificuldade para compreender e aceitar essas diferenças. Temos dificuldade para compreender e sentir que a outra pessoa é como nós, é igual a nós na sua capacidade de sofrer, de amar, de chorar, de rir, de sentir, de refletir. Nisso as pessoas são iguais pela humanidade que existe em nós, né? Mas somos diferentes em alguns aspectos da nossa singularidade, né? Ou seja, nós somos iguais nas nossas emoções, mas ao mesmo tempo somos diferentes na nossa singularidade, porque nós não somos iguais. Deu para entender? Cada um tem a sua individualidade. Quando eu falo singularidade, é que cada um é único, né? Cada ser tem sua individualidade e a gente tem que respeitar a individualidade do outro, né? Cada um tem a sua individualidade. Então, sabe quando você consegue ficar em paz? Você quer sentir paz? Você quer conseguir um estado mental de paz? Você quer? A paz acontece quando você consegue quebrar as suas barreiras e amar a todos de forma incondicional. O que é incondicional? É amar sem colocar condições, sem colocar restrições ou limitações para amar. Amar o outro com todos os defeitos que ele tem. Isso é amor incondicional. Que é o amor do nosso Mestre Jesus, não é verdade?
que nos ensinou a amar. Ele nos amava de forma incondicional. Jesus nos amava de forma incondicional. Jesus amava o pobre, amava o doente. Jesus amava o leproso, amava a prostituta. Jesus amava todas as pessoas, de todas as classes e todas as pessoas com seus defeitos. Jesus não escolhia a quem amar ou a quem ele iria ajudar. Ele ajudava a todos que o procuravam, né? Então tem até um cântico da igreja que diz assim: amar como Jesus amou, né? Mas será que nós temos essa capacidade de amar como Jesus amava? Eu digo amar não só da boca para fora. Eu digo amar na prática, de praticar esse amor na realidade. Amar a todos de forma incondicional, sem impor condições. Tipo assim, eu não amo ele porque ele é assim, né? Se ele melhorasse eu o amaria. Isso é impor condições, né? Amar quem te magoa, amar quem te feriu, amar quem te humilhou, é um grande desafio, né? Mas a gente tem que vencer esses bloqueios, esses desafios. Isso é perdoar para poder amar, né? E entender que quando o outro me magoa e me machuca, ele não estava bem, né? Ele não estava em um bom nível de consciência, ele não estava sentindo bem-estar. E aí, se você compreende as condições, as fraquezas do outro, você tem condições de perdoar e amar, né? Geralmente, isso acontece porque a pessoa sofre pelos próprios anseios, né? Cada um tem o seu próprio sofrimento, cada um carrega a sua cruz. Por isso que a gente não pode julgar, né, sem se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente perdoa, a gente compreende e a gente ama, passa a amar. É tipo assim, eu só vou te amar se você for assim, né? Se agir dessa maneira, ou se você mudar. Gente, não é assim. Isso é colocar condições, né? Então, se a gente ampliar a nossa capacidade de compreensão e de amar a todos, sem discriminação e sem preconceito, sem colocar condições, né? É disso que eu estou falando. Esse problema de não compreender o outro em suas diferenças
existe nas famílias, claro, todos os relacionamentos, principalmente nas famílias. Há tanta incompreensão entre os casais, entre os irmãos, entre os parentes, né? A falta de compreensão entre os casais faz com que eles explodam em raiva e termine o relacionamento em divórcio, né? Pela falta de compreensão das diferenças. Também muitas vezes existe incompreensão entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, né? Que não se aceitam por serem diferentes. E essa forma de conviver, né? Essa forma de conviver com essa pessoa que você não aceita é uma forma de veneno para a sua alma, que contamina a sua vida, causando conflitos, brigas, ódio, violência. Inclusive, as guerras acontecem por não aceitar as diferenças, né? De raça, de credo, de religião, né? Por não aceitar que o outro seja diferente. Não existe só as guerras mundiais, existem guerras dentro da própria casa. Existem guerras silenciosas e existem guerras explosivas que fazem muito barulho. Mas às vezes o nosso lar não é um ambiente de paz e essa paz poderia nos trazer saúde, com uma boa convivência com as pessoas. Mas pela falta de compreensão, o nosso lar se torna um território de guerra e você vive nesse meio ambiente totalmente sem saúde, né? E as pessoas nem percebem que não tem saúde mental, porque não convivem bem com os outros, né? Então, gente, olha, existem casos e casos, né? Mas existem pessoas, assim, pessoas que se mostram amáveis com os outros, né? Com as outras pessoas que não são da sua família, com os estranhos, são amáveis, ajudam, mas sentem hostilidade com os membros da própria família. Tem uma frase interessante que diz: antes de tentar salvar o mundo, comece amando sua família e seus irmãos. Se você quer salvar o mundo, comece amando a sua família. Essa frase é muito conhecida, está em todo lugar. Mas por que a gente lê e não põe em prática, né? Amar sem escolher. Eu vou amar esse, eu não vou amar aquele, eu vou odiar esse aqui é legal, aquele ali não é legal. Precisamos entender, compreender que todo mundo tem defeitos e todos merecem
ser amados. Isso é humanidade, é deixar crescer em nós a nossa humanidade. E humanidade real, ela não escolhe a quem amar. Ela ama a todos. Então as pessoas são amáveis com os estranhos, com quem elas pouco conhecem, mas têm um comportamento hostil com as pessoas da própria família. Tem pessoas que fazem caridade para os outros, né? Até para quem não conhecem, mas sente ódio verdadeiro por algum membro da família, né? Claro que é maravilhoso fazer caridade, ser generoso, né, com os estranhos. Sim, eu apoio, né? É maravilhoso, é necessário, porque somos todos irmãos, né? E isso é bom, ajudar, ser generoso, ajudar as pessoas. É engrandecedor. E todos podemos fazer isso. Mas o que eu falo é dessa incapacidade das pessoas serem boas com todos os membros da sua família. Amar a todos, é disso que eu falo. Porque é muito fácil amar o estranho, porque você não conhece, não convive com ele. É muito fácil amar quem a gente não conhece. O grande desafio é amar quem faz parte de nós, né? Amar quem nos incomoda. Esse é o grande desafio do amor incondicional. Tem pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam a evolução espiritual, que buscam a luz, mas no dia a dia elas agem com ódio nos seus relacionamentos com quem são diferentes delas. São diferentes para o outro, né? São indiferentes para o outro, até para quem faz parte da família. Passam pelo outro sem falar, sem dar atenção, como se o outro não existisse, né? E só porque o outro é diferente, né? Elas o tratam como se ele não existisse. E são pessoas espiritualizadas. Assim como tem pessoas que rezam e vão à missa, que têm fé e amor a Cristo, mas no dia a dia tratam um membro da família com indiferença, com sentimentos negativos, como se o outro não tivesse valor algum. Quando eu falo em o outro ser diferente, não é só diferença de gênero, diferença de ponto de vista. É todo tipo de diferença que eu estou falando, né? Que ter a capacidade de aceitar as diferenças é aceitar as pessoas que escolhem uma vida diferente da sua e que têm opiniões diferentes das suas. Mas por que não respeitar e amar, né? Por que as pessoas não respeitam e não amam
os que são diferentes? Por que insistir que o outro seja como eu quero que ele seja? Por que insistir que o outro faça aquilo que eu acho que é certo? Onde está a individualidade, né? De aceitar o outro como um indivíduo diferente de mim, e tudo bem. Mas que tem sentimentos, o outro é diferente de mim, mas ele tem sentimentos da mesma forma que eu tenho. Então, por que existe tanta incompreensão? Por quê? Sentimos hostilidades uns com os outros e não apenas sentimentos bons. Por quê? Edgar Morin aponta que não somos educados para conhecer a nós mesmos, para conhecer as nossas atitudes e nossos sentimentos. Nós não somos educados para isso. Não somos educados para conhecer as diferenças do outro e aceitar. Porque cada um de nós sofre com a decepção do self. O self é o si mesmo. Cada um de nós sofre com a decepção do self, né? Ou seja, cada um sofre com a mentira de si mesmo, com a história que cada um conta para si. Todos querem esquecer as suas fraquezas, as suas carências e coloca o outro como vilão. O outro é o malvado. O outro é o que tem fraquezas e carências, não eu. Não é sempre assim? Sempre é o outro que nos atinge. Sempre é o outro que me afeta, que me incomoda. É sempre por causa do outro. Ou seja, a pessoa não assume a parte dela nisso tudo. Freud tem uma frase genial. Olha essa frase do Freud. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa frase tem um caráter provocativo. Freud mencionou essa frase com a intenção de propor uma reflexão, né? De que aquilo que a gente se queixa, de alguma forma tem a sua permissão para acontecer, tem a sua responsabilidade. Nós criamos e recriamos o nosso mundo através da forma como nos relacionamos com os outros, com as pessoas. Somos responsáveis pelas mudanças em nossa vida. Nosso papel é realizar a evolução humana. Essa frase do Freud
nos faz ver que estamos sempre culpando o outro. Ficamos apontando culpados, e isso, sem dúvida, é um caminho para a infelicidade, porque você não enxerga a si mesmo, né? É inútil querer mudar uma situação sem mudar a si próprio. É assumir aquilo que eu me queixo para que eu possa fazer a transformação, me curar e curar o outro. Mas a cura, ela só se dá com amor, com compreensão, com perdão. Porque sempre colocamos no outro os nossos problemas e frustrações. Por quê? É o narcisismo de cada um que não permite ver o problema em si e projeta no outro. O problema pode estar dentro de você, mas você diz que o outro te incomoda. A presença do outro te incomoda. O comportamento do outro te incomoda. Mas você não vê que o problema está em você. Então, o narcisismo que não permite que você veja o problema em você e projeta no outro, né? É um ego que quer estar sempre certo e o outro sempre errado. Isso acontece, gente, no dia a dia. Sabe? E é tão assim dinâmico que a gente não para perceber, né? Então, nas nossas ações, e às vezes a gente nem percebe, né, o que fazemos. A gente não tem percepção de nós mesmos. A gente só tem olhos para ver defeito nos outros, mas a gente não se percebe. Mas aquele que para observar, vê tudo. Vê toda a complexidade daquele ambiente. O psicólogo analisa todo o ambiente familiar através das projeções que as pessoas fazem, seus comportamentos e reações. Só observa. É preciso saber observar, tá? Não somente os psicólogos, mas nós, se a gente começar a ter uma atenção mais assim, dinâmica, uma atenção, exercer uma atenção sobre o nosso ambiente, a gente consegue perceber muita coisa que está acontecendo e que a gente não está vendo. Se a gente tem amor, né? Só podemos conviver com as pessoas, só podemos viver perto de determinadas pessoas se a gente não sentir ódio por elas, se a gente sentir amor. É uma frase de Guimarães Rosa, que ele diz: qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso
da loucura. Qualquer amor. Porque o que nos adoece é a falta de amor pelo outro. É isso que nos adoece. Adoece nossa alma. Não amar, não saber amar, amar uns e não amar outros, né? Mas, gente, é um treinamento, né? Que a qualquer momento, mesmo se nós não somos educados, mesmo se nós não fomos educados para aceitar o outro nas suas diferenças, né? A qualquer momento a ficha pode cair e podemos nos mudar, mudar a nós mesmos, não mudar o outro, a gente não muda o outro. A ficha cai quando tomamos consciência de aceitar as diferenças, né? De aceitar o caminho que o outro resolveu trilhar. A ficha cai quando tomamos essa consciência. Para certas pessoas é muito mais simples e fácil aceitar o outro. É fácil, é simples. Tem pessoas que parece assim que já nasce sabendo aceitar as diferenças. E tem também gente que não nasce, né, assim, tem gente que já nasce não conseguindo aceitar que os outros sejam diferentes. Tem gente que já nasce competindo desde pequenininho, né? Falta flexibilidade, falta compreensão, falta ver o mundo de uma forma mais ampla, falta ver o outro e as necessidades do outro. Então, o que nos adoece é a falta de amor pelo outro. Somos da mesma espécie humana, né? Nós somos da mesma espécie humana, mas somos diferentes em nossa singularidade, pensamentos, crenças, hábitos e na nossa personalidade. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes dos outros nisso tudo, apesar de sermos todos humanos. Tem pessoas que querem mudar o outro para que a pessoa pense e seja igual a ela. E se assim não for, ela o trata com indiferença. Por não compreender que o outro tem direito de ser diferente e por não ver o próprio grau de narcisismo que possui, que se considera, pessoas que se consideram o modelo ideal, né? E os outros têm que ser e pensar como ela. Isso é totalmente impossível e imaturo. Então, quando a gente cresce emocionalmente, a gente começa a aceitar que o outro tenha o direito de ser ele mesmo, com seus defeitos e virtudes, porque ninguém possui só defeitos, né? Todo mundo tem um lado bom que a gente precisa destacar nas pessoas com quem nós convivemos, não ficar destacando, não ficar dando importância no que aquela pessoa tem de defeitos, mas ficar destacando e dando importância
para as virtudes que ela possui, mesmo que sejam poucas. Afinal, essa pessoa é da nossa família. Então, quanto mais a gente enxerga as qualidades, mesmo poucas, algo de bom que aquela pessoa faz, mais a gente tem condições de amá-la como ela é, de aceitá-la, mesmo sendo diferente. E é assim que a gente cresce emocionalmente, né? Porque todas as pessoas têm suas fraquezas, mas é o próprio caminho que esta pessoa está trilhando na vida. Essa pessoa que é diferente de você, essa pessoa que você vê tanto defeito nela, você precisa compreender que é o próprio caminho que ela está trilhando na vida. É a evolução de cada um que é diferente. A compreensão, o conhecimento, o ritmo de cada um é diferente. Mas estamos todos evoluindo, né? E cada um tem o direito de ser e ter o seu próprio processo de amadurecimento próprio, passo a passo. É um processo que precisamos compreender, que o outro pode ser mais lento, não tão veloz quanto a gente, né? Mas mesmo assim está aprendendo. Então, não coloque sua vontade sobre o outro, mas compreenda que o outro responde ao mundo de uma maneira diferente da sua. Pensar em como é interessante que hajam diferenças e diferentes pontos de vista, e que assim seja, e está tudo bem, aceitar. É preciso a gente ampliar a nossa capacidade de compreensão do outro e respeitar as diferenças, né? Cada pessoa é única. Isso não me magoa por ela ser como ela é. Não me incomoda que ela seja assim. Não me incomoda que o outro seja diferente. Porque não há um narcisismo que me domina. Não há um ego que me controla. Então, se eu crescer e evoluir um pouco mais, tentando entender que o outro é diferente de mim, é porque eu não tenho um ego que me controla. É porque eu não tenho um narcisismo que me comanda. Então, desenvolver a espiritualidade em nós é isso, né? É ter humanidade para amar a todos sem restrição. Porque enquanto você deixar o teu narcisismo te comandar, você vai magoar muita gente. Porque eles te magoaram e você quer revidar, né? É sempre uma resposta que a gente dá. Porque entender que se o outro me magoou, é porque naquele momento ele não estava bem com ele mesmo, né?
Então, quando a gente compreende, a gente passa a ser um elemento de transformação, aonde quer que a gente vá. A saúde começa aí, quando você aceita e ama. Somente o amor cura. O ódio adoece. O amor é a maior fonte de cura. Por isso que Jesus nos ensinou a amar. O amor, somente o amor nos cura. O amor incondicional. O amor que compreende e aceita. Esse é o amor que nos cura. Eu não estou falando de amor romântico entre um casal, não. Não é esse amor que eu estou falando. Eu falo do amor humano, do amor incondicional por todas as pessoas. Esse é o desafio que a gente tem que vencer. Ser capaz de amar incondicionalmente, né? Então, esse amor que cura, que dá saúde mental, que dá saúde física, que nos coloca em sintonia com o universo, esse amor, né? Mas, assim, todos nós estamos no caminho do aprendizado. Ninguém sabe tudo. Eu também estou aprendendo, né? A gente aprende observando com os olhos da alma, com profundidade, no sentir, nos sentimentos que temos. A gente dá um significado